Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Adriana. Nossa aula será em Geografia, com o tema Zona Rural e Zona Urbana. Lembram que na aula passada eu falei para vocês sobre a Zona Rural e a Zona Urbana? Muito bem. Aqui eu tenho para vocês, para mostrar para vocês, duas maquetes. Uma da Zona Rural e a outra da Zona Urbana. Lembram qual é a diferença entre a Zona Rural e a Zona Urbana? Muito bem. Lembrando que a maquete é apenas uma representação. Então, aqui você pode visualizar direitinho como são as casas bem juntinhas, os prédios, as ruas bem pavimentadas, o grande fluxo de carros, de pedestre, bem diferente da zona rural, lembram? Vamos agora analisar a maquete da zona rural? Lembrando que é só uma representação. Então, na zona rural nós encontramos muita mata, muita floresta, muitas plantações, as casas são menores, são mais simples e são bem distantes uma das outras. Lembram também que eu falei para vocês que existem algumas propriedades rurais que ficam próximo à cidade, então elas têm mais acesso à zona urbana. Muito bem, vamos conferir aí na tela, dar continuidade ao nosso conteúdo. Zona rural e zona urbana. A zona rural, também chamada de campo, forma a comunidade rural. Nela são desenvolvidas atividades agropecuárias, como o cultivo de vários alimentos. Então, as pessoas da zona rural cultivam vários alimentos. Eles cuidam da terra, cuidam dos plantios, eles colhem os alimentos e depois levam para vender na cidade. Isso mesmo. Esses alimentos que eles próprios cultivam também servem para a sua própria alimentação. Na zona rural, tem a criação de animais, como eu falei para vocês. Então, eles criam vários animais. Eles criam os animais que servem para consumo de sua alimentação, como eles criam boi, tem o gado, cria o gado, tem a vaca. Da vaca eles aproveitam o leite, do leite eles já pegam o leite e fazem o queijo, faz a manteiga, fazem coalhada, também para o consumo da alimentação deles e também para ser vendido na cidade, certo? As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana. A zona urbana é o espaço ocupado por uma cidade. Nela você encontra hospitais, farmácias, supermercados, edifícios, muitas casas, calçadas, meio-fio. Lembrando que o meio-fio é a proteção da calçada, onde os pedestres devem caminhar. E espaço de lazer, como cinema, parques, teatro e muitas outras formas de lazer. Isso na cidade. Zona rural. Olha a imagem que temos aí da zona rural. É possível a gente observar os campos, os animais, as árvores. As casas na zona rural são mais simples, como eu falei para vocês. Se você observar nessa última imagem, é possível você observar que tem uma caixa d'água lá no alto. Então, significa que nessa casa, na zona rural, também chega água na torneira. Lembram que eu falei para vocês que a maioria das casas rurais, das propriedades rurais, elas têm acesso à energia elétrica? Muito bem. A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas que vivem no campo vivem em sítio, em chácaras, em fazenda, em colônia. Tenho certeza que você conhece alguém que mora na zona rural. A vida no campo. A vida no campo, ela é bem diferente da cidade. Então, tem muitas plantações,
As pessoas do campo, a zona rural, elas cuidam da terra, são elas que fazem o plantio, fazem a colheita, criam muitos animais, principalmente o gado. A maioria das pessoas que vivem na zona rural também trabalham cuidando da agricultura, ou seja, cuidando da terra, das plantações e da colheita. Também crio e cuido dos animais, como cavalos, porcos, aves e principalmente o gado. Na zona rural existem muitas diversões, mas são diferentes das que tem na cidade. Então, lá na zona rural, eles se divertem pescando, tomando banho em açude, se diverte tomando banho em rios, em lagos, andando a cavalo, participando de vaquejada, de rodeio. Tem muita diversão na zona rural, diferente da cidade. Na cidade também tem muita diversão. A zona urbana. As pessoas que moram na cidade formam a zona urbana. As casas, apartamentos, condomínios, prédios, supermercados, hospitais, farmácias, cinema e muitos outros lugares são construídos bem juntinhos uns dos outros. Lembram da maquete? Se você olhar direitinho, você vai ver. Aqui é apenas uma representação da cidade. Então, a gente consegue perceber as casas bem juntinhas uma das outras. Os prédios são praticamente colados uns aos outros. Veja essa imagem. Observando essa imagem da cidade. É possível observar que as casas estão bem juntinhas. Os centros comerciais estão ali bem juntinhos uns dos outros. Então, tem lojas, tem farmácias, tem hospitais e tem casas residenciais também. As casas geralmente são bem juntinhas uma das outras. Aí, nessa imagem, é possível observar. As casas estão bem juntinhas. A vida na cidade. Na zona urbana, você encontra muitas habitações, já falei para vocês. As habitações das pessoas que moram na cidade são apartamentos, casas, prédios, condomínios, é bem variado. Serviços públicos, como na zona urbana tem a coleta de lixo, tem saneamento básico, tem rede de esgotos. Lá na zona rural não tem esse serviço. Outro serviço público que tem os hospitais, as clínicas e muitos outros serviços públicos. Abastecimento de água tratada. Na zona urbana, a água é retirada do rio, mas é feito o tratamento dessa água até chegar na sua casa. Lá na zona rural, não tem esse tratamento da água. Então, as pessoas de lá geralmente utilizam a água de rios, diretamente dos rios, ou de açudes, ou então de poços. Muito serviço de saúde. Tem hospitais, postos de saúde, tem clínicas, muitos lugares de lazer. Na zona urbana tem muito lugar de lazer. Tem os parques, tem o shopping, tem teatro, tem cinema e muitos outros, entre outros. Na cidade existem muitos lugares para diversão. Vamos conhecer quais são esses lugares? A gente já até falou um pouquinho, né? Não é mesmo? Então, na cidade é possível encontrar aí shoppings, né? Tem cidade que tem mais de um shopping. Outras só tem um shopping, outras não tem shopping, mas tem um centro comercial, tem galerias e as pessoas vão lá para fazer compras, para passear, para se divertir um pouco.
Tem os restaurantes, tem as pizzarias, tem o cinema, tem o teatro, tem muita diversão na cidade. Vamos falar agora das diferenças entre zona rural e zona urbana. Diferenças entre zona rural e zona urbana. Zona rural, chamado meio rural, são as propriedades que ficam bem afastadas da cidade. Tem a criação de animais. Na zona urbana, temos chamado meio urbano. São as casas, os centros comerciais. Na zona rural, temos a paisagem natural. Tem muitos campos, florestas. Na zona urbana, a paisagem é transformada. Foram feitas várias construções. Na zona rural, habitações são sítios, chácaras e fazendas. Na zona urbana, as habitações são casas e prédios, apartamentos, condomínios. Na zona rural, a área não urbanizada, ou seja, lá a população é menor, não tem tanta infraestrutura, não tem ruas asfaltadas, grandes avenidas, grandes comércios. Na zona urbana, a maior infraestrutura. São grandes construções, tem vários comércios, tem saneamento básico, rede de esgoto, coleta de lixo, serviços públicos. Atividade do campo e da cidade. A indústria de alimentos, fábricas que retiram couro de animais, frigoríficos que preparam a carne para o comércio. Essas são atividades que você pode encontrar na zona rural e na zona urbana. Vocês estavam atentos a tudo que eu falei? Vamos ver então. Observe a imagem. Observe todos os detalhes dessa imagem. Observaram? Essa imagem apresenta zona rural ou a zona urbana? Muito bem, zona rural. Parabéns! Vejo que vocês prestaram atenção direitinho na nossa aula. Observe a imagem. Observem todos os detalhes dessa imagem. É possível observar aí a presença de ônibus, de carro, e tem pessoas trabalhando nas ruas. Essa imagem apresenta a zona rural ou a zona urbana? Zona urbana, muito bem, parabéns! A nossa aula, crianças, acabou. Ficamos por aqui. Para essa e outras atividades, acesse a nossa plataforma Eduque.